Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de Liderança Cristã. E esta é a nossa quarta videoaula, onde estaremos dando continuidade ao tema o líder e o relacionamento com a igreja. Vamos começar falando sobre administrando os conflitos pessoais. O obreiro escuta e ajuda geralmente os membros de sua igreja na solução dos seus problemas, bem como em casa serve como coluna para a família, apoiando e escutando a esposa e os filhos. Mas fica a pergunta: nos momentos de crise, quem o escutará? Nós temos diante dessa pergunta um problema seríssimo, no qual muitos se calam e guardam consigo a dor e os seus conflitos com medo de não ser aceito ou compreendido pelos colegas. Esse é um problema muito comum entre os líderes, mas no qual deve ser evitado. Isso por conta das consequências. Os resultados podem ser drásticos para a sua saúde física e também psíquica, que pode refletir no seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, com os irmãos, enfim. Então, esse é um problema sem dúvida alguma que precisa ser resolvido e até evitado, Esse não é o melhor caminho, diga-se de passagem, para administrar os conflitos pessoais. Então, o que fazer? Bom, recorra a um conselheiro ou a um pastor mais velho, experiente. Pode ser uma maneira de se resolver muitos problemas. É importante lembrarmos de tantos exemplos bíblicos de pessoas que tinham alguém mais experiente para consultar. Esse seja, sem dúvida alguma, um caminho excelente para você, líder, que possa porventura estar passando por conflitos pessoais. Além disso, se faz muito útil dedicar algum tempo para meditar, para pensar, buscar ao Senhor orientação consistente. É preciso dizer que nós precisamos de, por um lado, buscarmos pessoas experientes, mesmo outro colega de ministério, bem como também termos um tempo para meditação, para reflexão, para buscarmos ao Senhor. Isso, sem dúvida alguma, irá trazer inúmeros benefícios, em vez de adotarmos a postura que comumente é tomada por muitos, da do isolamento, do guardar para si, vindo a resultar em problemas mais sérios lá na frente. Vamos agora administrando os conflitos na igreja. Toda organização, diga-se de passagem, tem seus conflitos. Em suas interações, pessoas, grupos e organizações quase sempre estão envolvidas em algum tipo de conflito. E os conflitos são inevitáveis, acontecendo também nas igrejas, quer queiramos, quer não. Os conflitos podem ser de vários tipos. Vejamos alguns deles. Temos o conflito intraindividual, que é aquele que ocorre intimamente dentro de uma pessoa em relação a sentimentos, opiniões, desejos e motivações divergentes e antagônicas. Questões relacionadas à doutrina, usos e costumes e fé podem desencadear em conflito interno. Então esse seja sem dúvida um conflito que é muito comum de encontrarmos nas pessoas. E o líder encontra muitas pessoas assim. Sejam em relação aos seus sentimentos, quer sejam em relação aos seus desejos, quer seja em relação à doutrina. Geralmente as pessoas estão de um jeito ou do outro em conflito interior em relação a algum desses assuntos. Além do mais, há o conflito interpessoal, que é aquele conflito interativo que surge entre duas ou mais pessoas devido a interesses, objetivos antagônicos ou contrários. Representam um sério problema para a igreja porque afetam profundamente as emoções das pessoas envolvidas, prejudicando a vida espiritual e a comunhão com Deus. O líder ele precisa ter muita graça e sabedoria
para identificar esses conflitos e agir sabiamente. Além disso, nós temos o conflito intergrupal. Essa forma de conflito ocorre entre grupos de uma organização. Os participantes de um determinado grupo percebem que outros grupos podem bloquear a realização da meta ou expectativas de seu grupo. Em 1 Coríntios, nós temos ali um retrato de uma igreja no qual havia vários grupos, conflitos intergrupal, né? No qual um se intitulava como do apóstolo Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, e havia também um grupo de Cristo, né? Então, esses grupos geralmente entram em conflitos dentro da igreja, e o pastor precisa ter muita graça e sabedoria para administrar. Administrar conflito, diga-se de passagem, não significa necessariamente só eliminá-los, mas tratá-los de modo inteligente. Então vejamos quais algumas atitudes são necessárias para solucionar o conflito. Em primeiro lugar, analisar a situação. O líder ele precisa distinguir entre o que é relevante numa situação e o que não é. Compreender as pessoas, dissentir o ambiente e fazer uma leitura da situação. Então, um dos passos que certamente ajudará muito o líder a administrar conflitos, quer sejam eles interior, interpessoal ou intergrupal, é que ele analise a situação. Segundo lugar, saber mediar. O conflito tende a distorcer o comportamento entre as pessoas. Ele ocorre porque as pessoas se sentem frustradas, ignoradas, não reconhecidas e muitas das vezes injustiçadas também. E um bom mediador, ele sabe apaziguar as situações. Então, um bom líder, ele precisa saber analisar a situação, como mediar um conflito que esteja acontecendo, especialmente envolvendo pessoas, quer interpessoal, quer intergrupal. Então é muito importante que ele saiba mediar. Para isso, se faz indispensável que ele seja neutro, que ele não tome partido, quer de um, quer de outro, mas que procure com sabedoria, graça e maturidade mediar essa situação de modo que venha beneficiar a todos. Em terceiro lugar, prever o problema. Alguns sinais evidenciam o aparecimento de conflitos. Alguns problemas são dirimidos ou atenuados quando são previstos ou quando são tratados logo que chegam à tona. Os bons administradores de conflitos procuram lidar com eles nas suas fases iniciais. E o líder ele precisa ter essa capacidade para prever o problema ou para identificar sinais primários de um problema que pode no futuro se agravar. Então, quanto mais rápido for o problema identificado, com certeza menos prejuízo trará. Quarto lugar, saber o momento certo para agir. O líder não pode ignorar os problemas, precisa enfrentá-los, porém na hora certa. O tempo não vai sanar o conflito, isso nós temos de estar plenamente convictos. Muitas vezes só serve mesmo para agravá-lo, porém há um momento oportuno para agir e resolver de forma pacífica. Então é bom você, líder, que saiba o momento oportuno para agir. Nem todos os momentos são oportunos, né? Às vezes aquela conversa que você deseja ter com aquela pessoa não seja tão oportuno que você tenha na rua, não seja tão oportuno que você, horas vezes, que você tenha essa conversa na casa dela, né, à frente da esposa e dos filhos, né, ou do cônjuge, enfim. É preciso saber a hora de agir, a fim de que venha trazer benefícios à igreja e glória ao nome do Senhor. Em quinto lugar, evitar preconceitos. O líder não pode ser preconceituoso. Um preconceituoso enraizado
um preconceito enraizado não nos deixa analisar as situações com objetividade. Então não devemos discriminar as pessoas, mas tratá-las igualmente, independentemente da sua posição socioeconômica, né? Há quem, por conta da situação socioeconômica de um irmão, tome partido dele, mas isso não deve acontecer jamais com um líder. Ele tem de ser neutro, ele tem de procurar ser neutro nessas situações e tratar todos com igualdade, né? Sem tomar partido de ninguém. E sexto e último lugar, manter a calma. Um bom líder não reage mal às más notícias e, sobretudo, não se irrita se alguém discordar do seu ponto de vista. Não deixar-se levar pelas emoções, permitindo que opiniões contrárias lhe façam ferver o sangue. Gerir conflitos significa também saber dominar-se. Então veja só, às vezes o maior conflito que o líder trava dentro de si mesmo é em relação às suas emoções, né? É o de se autodominar diante de uma dada situação no qual a outra pessoa discorda dele. Então é preciso que nós saibamos manter a calma, ter domínio próprio e, como a Bíblia frequentemente orienta, né, a cultivarmos determinadas virtudes como a mansidão, a brandura, a paciência. Por mais difícil que seja, mas essas virtudes se fazem sumamente importantes para que nós mantenhamos a calma em situações adversas. Bom, além disso, deixa-me ver outras. Além disso, eu acrescento também a importância da leitura de bons livros que tratem sobre o assunto. Nós temos hoje no mercado editorial evangélico muitos bons livros que podem ajudar o líder em determinadas situações, né? Compartilhado por pessoas que têm experiência na área, né? Pessoas que já passaram por essas situações, né? E que oferecem conselhos por demais úteis. Então, super recomendo a leitura e a aquisição de bons livros em relação a esse assunto. Bom, esta foi a nossa quarta videoaula e quero convidar de antemão você a assistir a nossa quinta e última aula, qual será sobre o líder e a ética cristã. Até lá!